Tudo bem, pessoal? Então vamos dar sequência agora à nossa aula de LRF e agora a gente vai falar sobre as despesas com o pessoal. Inicialmente vamos voltar para o nosso esqueminha aqui. Então você está vendo que as despesas com o pessoal, aqui, as despesas com o pessoal, elas são um dos tipos de despesa obrigatória de caráter continuado, que é um dos tipos de despesa corrente, certo? E que tem as regras da despesa em geral. A gente já viu as regras da despesa em geral, ok? Já vimos as regras da despesa obrigatória de caráter continuado e agora o nosso foco vai ser despesas com pessoal. O que é importante a gente saber? Despesas com pessoal é o principal tema cobrado em provas de orçamento público, de AFA, Administração Financeira e Orçamentária, certo? Tanto na parte objetiva quanto na parte discursiva. É um dos temas preferidos dos examinadores, beleza? Então vamos para o nosso quadro. Então, inicialmente, a gente vai mostrar aqui o conceito da despesa com o pessoal para fins da LRF e, na sequência, a gente vai fazer os primeiros exercícios sobre essa parte conceitual. Vamos lá. Então, despesas com o pessoal na LRF. Então, vamos deixar esse primeiro quadrante aqui. Certo? E aí, nesse primeiro quadrante, o que é que eu quero te mostrar? Você vai ter aqui o grupo natureza da despesa 1. De onde é que eu tirei esse grupo natureza da despesa 1? Da classificação da Portran 163, da classificação do MCASP parte 1, da classificação do Manual Técnico do Orçamento. Esses três normativos, eles estabelecem que as despesas, quanto à natureza, elas são correntes e capital. E dentre as despesas correntes, você tem despesas com pessoal, código 1, juros, código 2 e outras despesas correntes, código 3. Vou parar por aí porque não interessa as outras, tá bom? E agora, quais são as despesas que eu vou considerar aqui dentro? São as despesas que você empenhou. Vou colocar aqui do outro lado. São as despesas que você empenhou, despesas empenhadas, nos últimos 12 meses. Ou seja, as despesas empenhadas nos últimos 12 meses são as despesas que você vai considerar nesse cálculo. Porque, olha, a receita corrente líquida, como é que é calculada? No mês de referência e os anos anteriores sobre as receitas arrecadadas. As despesas com o pessoal, ela é calculada com base na despesa empenhada no mês anterior e os 11 meses, no mês de referência, desculpa, e nos 11 meses anteriores. Mês de referência e 11 anteriores. Aí o que é que acontece? Quem é que você vai ter aqui? Você vai ter aqui no grupo natureza da despesa 1, você vai ter o pessoal ativo, inativo e pensionista. Certo? Ativo, inativo e pensionista. Só que você vai incluir quem aqui? Você vai incluir civis e militares. Você vai incluir membros de poder. Você vai incluir aqui despesas que sejam fixas, variáveis ou subsídios. Despesas fixas, variáveis ou subsídios. Você vai incluir horas extras. Você vai incluir também a contribuição patronal. Contribuição previdenciária
patronal. Então, esses são os itens que entram nas despesas de pessoal. Então, você vai considerar as despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, tudo isso já está no grupo natureza da despesa 1. Na hora que você empenha, no caso da União, na hora que você empenha no CIAF, qualquer despesa com ativo, inativo e pensionista, você empenha com o grupo natureza da despesa 1. Você empenha, tanto faz se for ativo civil ou ativo militar. Tanto faz se for membro de poder, o ministro, por exemplo, o ministro do STF, os membros do Legislativo, Ministério Público, tanto faz. Tanto faz se ele recebe fixo, variável ou subsídio. Tanto faz se ele recebeu uma hora extra naquele mês. Tanto faz se é a União que está fazendo a contribuição patronal. A contribuição patronal, que é o que a União paga, também é considerada despesa com pessoal. Então, tudo isso aqui, pessoal, são despesas com pessoal. As despesas empenhadas nos últimos 12 meses. Então, se eu quero a despesa com pessoal do mês de abril, eu pego a despesa com pessoal do mês de abril, do dia 1º de abril, por exemplo, de 2017, e volto no dia 1º de maio, eu pego a despesa do dia 30 de abril de 2017, fazer um esquema aqui rápido, só para não ter problema. Eu pego do dia 30 de abril de 2017 e volto no dia 1º de maio de 2016. Ó. É aqui que eu vou pegar. Eu vou pegar daqui para cá, para dar os 12 meses. 12 meses. Então, a despesa com pessoal, ela é calculada aonde? Ela é calculada a cada 4 meses no relatório de gestão fiscal. A despesa com pessoal é vista de 4 em 4 meses. E ela é vista de 4 em 4 meses de acordo com os meses do ano, certo? Então, por exemplo, qual é o primeiro quadrimestre? É o quadrimestre de abril. Qual é o segundo quadrimestre? É o quadrimestre de agosto. Qual é o último quadrimestre? É o quadrimestre de dezembro. Ou seja, exemplo, só para você ter uma curiosidade. Se um município for criado no mês de fevereiro, o primeiro quadrimestre dele é abril, certo? E o segundo quadrimestre dele, agosto. Não é em cima da data de criação do município, é em cima da data, é em cima do ano fiscal, do ano do exercício financeiro, tá bom? Que coincide com o ano civil. Então, pessoal, essa é a primeira parte, beleza? Agora, qual é a segunda parte? Da mesma forma que na receita corrente líquida, eu tive que tirar itens, eu tive que fazer deduções. Na despesa com o pessoal, você também tem que fazer deduções. Então, qual é o próximo passo? A gente vai trabalhar agora, certo? A gente vai trabalhar agora com as deduções. Então, esse item agora se chama deduções. Então, essas deduções aqui, como é que vão funcionar? Primeiro, qual o conceito de dedução? Dedução é algo que está aqui dentro. Ó, é algo que está aqui dentro e que eu tenho que tirar daqui de dentro. Ou seja, está aqui dentro e eu tenho que tirar daqui de dentro. Beleza? Agora, quem é que você vai tirar daqui de dentro que está aqui? Quais são as despesas que você vai tirar daqui de dentro? Que na hora que você pegou a despesa empenhada nos últimos 12 meses, esses dados vieram juntos. Quais são os dados que eu tenho que expurgar, que eu tenho que limpar? É isso que a gente vai ver agora. Então, o primeiro dado que você deve expurgar são as despesas com demissões. Certo? E tanto faz ser demissão voluntária, certo? Quanto qualquer tipo de demissão. Qualquer tipo de demissão, você deve tirar dessa base aqui. Então, por exemplo, na hora que você pega a despesa empenhada do mês de abril, pode ser que no mês de abril tenham ocorrido demissões. Essas despesas com demissões, no primeiro momento, elas vêm, porque elas são classificadas, na hora do empenho, como grupo natureza da despesa 1. Só que no segundo momento, você deve eliminar essas despesas. Por quê? Porque você não está querendo saber a despesa com o pessoal executada na LOA. Se você quiser a despesa com o pessoal executada na LOA, a resposta já está aqui. Não é isso que você quer. Você quer a despesa com o pessoal para fins de lei de responsabilidade fiscal, que é outra coisa. Então, olha o que eu vou falar aqui. Uma coisa é a despesa com o pessoal executada na LOA. Outra coisa é a despesa com o pessoal para fins de apuração dos limites da despesa com o pessoal para a lei de responsabilidade fiscal. É uma outra coisa totalmente diferente. Então, as despesas com demissões, elas são despesas com pessoal, são despesas orçamentárias correntes de pessoal, mas elas não são despesas, elas não podem ficar sendo despesas com o pessoal para fins de LRF, beleza? Então, o primeiro item que você tira são as despesas com demissão. O segundo item que você vai tirar seriam as despesas cujo
fato gerador tenha ocorrido deixa eu colocar aqui, tenha ocorrido em período anterior ao de apuração. Então, segundo item, despesas cujo fato gerador tenha ocorrido em período anterior ao de apuração. Com esse item aqui, a gente já mata despesa de exercícios anteriores e precatórios. Mas para você entender esse item, a gente tem que fazer uma simulação. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Aí vamos usar o nosso exemplo. 2015, 2016 e 2017. Aí vamos supor que a gente queira calcular a despesa com o pessoal do dia 30 de abril. 30 de abril de 2017. E aqui a gente tem o dia 1º de maio de 2016. 1º de maio de 2016. Então esse é o período de apuração. São os 12 meses. Primeiro momento você pega a despesa empenhada. Só que aí tem um detalhe. Na hora que você pegar a despesa empenhada aqui, o que é que vai acabar acontecendo? Você vai notar que pode ser que você esteja empenhando algo aqui, mas que o fato gerador foi aqui, ó. Fato gerador. Aí vamos contar uma história. Imagina que em 2015, um servidor, ele se acidentou em serviço. Em 2015, ele estava fazendo uma visita técnica ao interior do estado, e aí o carro, por uma falha mecânica, o carro capotou e esse servidor ele sofreu acidentes que o tornaram, digamos assim, tiver algum problema que ele não vai poder mais trabalhar. Certo? Em 2015. Vamos colocar uma data aqui. 30 de junho de 2015. Aí o servidor entrou com o pedido de ressarcimento. Mas para entrar com o pedido de ressarcimento, primeiro foi necessário checar se realmente houve uma falha mecânica e que não teve nenhuma culpa, né, do servidor. Ou seja, o servidor não contribuiu de forma nenhuma para o acidente. Então isso aqui começou. O acidente foi em junho de 2015. 30 de junho de 2015. Aí passou 2015, passou 2016. Aí quando foi? Aí vamos dar um chute aqui. Quando foi no dia 1º de março de 2016, 17, desculpa, 1º de março de 2017, no dia 1º de março de 2017, foi feito o empenho. A dívida foi reconhecida e foi feito o empenho do ressarcimento das despesas relacionadas àquele ressarcimento em função do acidente. A condenação judicial saiu rápido. Então, ou seja, no primeiro momento, essa despesa, ela entra como despesa com o pessoal, porque isso aí é uma despesa de ressarcimento de pessoal. Então isso é despesa com o pessoal, porque você vai pagar um servidor. Só que você empenha essa despesa no dia 1º de março de 2017, que está nos últimos 12 meses, porque você está usando como base 30 de abril de 2017. Só que apesar dessa despesa ela ter entrado aqui na conta, você vai ter que eliminar ela por quê? Porque o fato gerador dela não foi no período dos 12 meses. O fato gerador dela foi em 2015. Então, só para deixar bem claro. Imagina que isso aqui foi, o valor disso aqui foi 100 mil reais. Aí imagina que a sua despesa total com o pessoal aqui, ó, a sua despesa total com o pessoal, ela está dando 10 milhões de reais. Certo? Só que dentro desses 10 milhões de reais, está quem? Estão 100 mil reais. Aí o que é que você vai ter que fazer? Lembrando, ó,
Dentro desses 10 milhões de reais, já está os 100 mil reais, porque você pegou tudo que foi empenhado nos últimos 12 meses sobre pessoal. O que é que você vai ter que fazer no segundo momento? Você vai ter que tirar esses 100 mil daqui. Ó. Então, o 100 mil entra como dedução. Lembrando, como é que vai ser a conta? Vai ser isso aqui, ó. Vai ser esse item aqui 1, menos esse item aqui 2. Tá bom? Então, vai ser o item 1 menos o item 2. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o segundo exemplo. Então, a gente já viu qualquer tipo de despesa com demissão. No primeiro momento, ela entra no cálculo, ela está nos 10 milhões, ela está nos 10 milhões, e depois a gente tira nas deduções. As despesas cujo fato gerador tenha sido anterior aos 12 meses, no primeiro momento ela entra, porque ela foi empenhada aqui. Mas você tira ela, porque o fato gerador dela foi anterior aos 12 meses, que é o período de apuração. Isso aqui serve para despesa de exercícios anteriores, isso aqui serve para precatório. Então, na verdade, a gente já matou 4 itens. Despesas, demissões, seja voluntária, seja porque a administração realmente demitiu. Despesa do fato gerador, isso aqui vale tanto para precatório, quanto vale para despesa de exercícios anteriores, então já foram 4 itens. E o quinto item? O quinto item seria despesas, vamos colocar aqui, esse aqui foi o primeiro, esse aqui foi o segundo, vamos para o terceiro. Despesas com a convocação extraordinária do Congresso Nacional. Então, a convocação extraordinária, ela pode ser de urgência ou por um fato relevante. Então, a convocação extraordinária do Congresso, na hora que você faz a convocação extraordinária, no entendimento do Legislativo Federal, os parlamentares, no caso, os deputados e os deputados federais e os senadores, eles não recebem hora extra por isso. Mas os servidores do Senado e da Câmara, eles recebem sim horas extras. Como essas horas extras estão aqui dentro, ó, elas entraram aqui, depois você tem que eliminar elas, beleza? Então seria isso. E o último item que a gente deve tirar das deduções, o último item seria esse daqui, ó. Despesas com inativos e pensionistas que possuam recursos vinculados. Certo? Aí vamos apagar aqui e fazer mais um esquema. Imagina o seguinte. Imagina que você tem aqui o regime dos servidores. Aqui você tem, vou colocar aqui com outra cor. Aqui você tem a conta dos recursos. Certo? Só que esse dinheiro, como é que essa conta ela funciona? Ela recebe receitas, porque ela tem do outro lado o quê? Despesas. Porque ela tem despesas. Tá bom? Receitas e despesas. Agora, quais são as despesas do regime que tem a ver com a conta dos recursos do regime dos servidores? Quais são as despesas? Para que é que a gente paga a contribuição previdenciária como servidor público? Para que no futuro, quando nós nos aposentarmos enquanto servidores públicos, a gente tenha condições de pagar a aposentadoria dos inativos e pensionistas. Então, a principal fonte aqui, a principal destinação disso aqui seria
os inativos e pensionistas. Agora, o que é que acontece? Como é que funciona? Vamos supor que entre receitas no valor de, vamos colocar aqui, 2 milhões de reais. Situação 1, entra 2 milhões de reais. Só que vamos supor que as despesas de inativos e pensionistas sejam de, vamos começar fácil, sejam de 1.500.000 reais. Ou seja, entrou 2 milhões e vai sair 1.500.000. Então, você vai ter aqui no seu caixa 2 milhões de reais. Esse caixa, ele é suficiente para pagar essas despesas com inativos e pensionistas. Esse caixa é suficiente para pagar essas despesas com inativos e pensionistas. Dá e sobra. Aí o que é que acontece? Ó? Você colocou inicialmente, aqui como inativo e pensionista, ó, você colocou aqui, ó, vamos colocar aqui da seguinte forma. Você colocou aqui, dentro aqui, né, tem 1.500.000, ou seja, esse 1.500.000, ele está embutido aqui dentro. Ele já está nos 10 milhões, esse 1.500.000. Aí que são elas. Só que como você possui, aí a pergunta é, você tem dinheiro para pagar esse 1.500.000? A resposta é, nesse caso aqui, eu tenho. Como nesse caso você tem, você vai jogar aqui 1.500.000. Ou seja, nesse caso, na situação 1, você colocou 1 milhão, você colocou aqui na despesa 1.500.000 e você deduziu 1.500.000. Em outras palavras, olha o que eu vou falar agora, que no exemplo 1 não vai ficar tão claro, mas no exemplo 2, 3, você vai ver que vai ficar mais claro. No exemplo 1 é o seguinte, se o valor da conta relacionada ao pagamento, ao regime geral, ao regime próprio dos servidores públicos de previdência, ele for superavitário, ele for nulo ou superavitário, despesas com inativos e pensionistas nunca serão consideradas despesas com o pessoal para fins da LRF. Por quê? Porque você vai incluir 1.500.000 aqui, mas logo depois você vai deduzir 1.500.000 aqui. Beleza? Vamos dar mais exemplos que vai ficar mais claro. Vamos supor que agora, ao invés, vamos apagar. Vamos supor que ao invés de você pagar 1.500.000, você paga agora 2 milhões. A pergunta é, você tem 2 milhões para pagar isso aqui? Aí você diz, eu tenho 2 milhões. Então o que é que vai acontecer agora aqui no cálculo? Aqui vai ficar 2 milhões. Lembrando que esses 2 milhões já estão embutidos aqui nos 10 milhões. E aqui vai ficar 2 milhões. Acaba que o efeito final vai ser o mesmo. Porque vamos só fazer uma simulação aqui, ó. Só para ficar mais claro ainda. Vamos dizer que demissão foi 0, que a convocação da hora extra foi 0, e que eu só tive 100 mil aqui. Nessa situação, certo? Você vai ter quanto de despesa com o pessoal? Aí vamos voltar aqui o quadro rapidinho. Vamos colocar aqui 1.500.000, só para você ver onde eu vou chegar. Vamos deixar aqui 1.500.000 e 1.500.000. Como esse 1.500.000 já está aqui dentro, vai ser 10 milhões menos 1.600.000. Então isso aqui vai me dar 8.400.000. Beleza? Aí vamos continuar. Agora vamos supor que não é mais 1.500.000. Vamos supor que aqui são 2 milhões. Se aqui for 2 milhões, aí vamos jogar aqui 2 milhões aqui. E vamos jogar 2 milhões aqui. Só que vamos supor que na hora que eu joguei 2 milhões, certo? Que a minha receita tenha aumentado. Que aqui tenha sido, agora, no caso, 10.500.000.
10 milhões, como eu aumentei 500, como eu aumentei aqui a despesa com o pessoal, 10 mil, que eu aumentei agora, né? Eu saí de 1 milhão e 500, certo? E fui para 2 milhões. Agora eu aumentei, só para ver como não vai alterar ali. Eu aumentei 500 aqui e aumentei 500 mil aqui. Quando eu aumento 500 mil aqui, 10 milhões e 500 mil, menos 2 milhões e 100 mil, continua dando 8 milhões e 400 mil. Ou seja, na medida que eu aumentar a despesa com inativos e pensionistas, se eu aumentar aqui, e lógico que vai aumentar agora o valor global, e eu colocar o mesmo valor aqui, se eu tiver dinheiro para pagar, isso não afeta em nada. Agora, vamos para o que interessa agora, que é porque na verdade até agora foi só ficção científica. Agora é que vai começar a realidade. Então vamos lá. Suponha agora que a despesa seja 3 milhões. Só que agora tem o seguinte. Você viu, só recapitulando, você viu que na primeira situação, a despesa com inativos e pensionistas era 1 milhão e 500 e eu tinha 2 milhões para pagar. Foi a situação 0. E aqui tinha dado 8.400. Você viu que depois a despesa com inativo e pensionista, ela aumentou de 1.500 para 2 milhões. O que acabou acontecendo? Eu somei 500 mil aqui e eu coloquei 2 milhões aqui. Então continuou o mesmo valor. Mas por que continuou o mesmo valor? Isso é importante. Ó. Por que o valor final não ficou alterado da despesa com o pessoal? Porque no primeiro caso e no segundo caso, eu tinha o dinheiro para pagar toda a despesa com inativo e pensionista. O que acabou de acontecer no terceiro caso? O terceiro caso, você está vendo que eu tenho 3 milhões de despesa com inativo e pensionista e eu só tenho 2 milhões para pagar inativos e pensionistas. Então o que vai acontecer agora? Eu vou ter que vir, esse dinheiro vai ter que vir aqui, ó, do orçamento fiscal. Ou seja, o orçamento fiscal, ele vai ajudar com 1 milhão aqui, ó. Aí vamos refazer o cálculo. Então você viu, recapitulando, que no primeiro e segundo caso, o valor final de 8 milhões e 400 mil não foi alterado. Agora vamos lá. Vamos jogar 3 milhões aqui. Isso aqui agora vai passar para... Saiu de 2 para 3, então isso aqui vai passar para 11 milhões e 500 mil. Só que tem um detalhe. Eu posso subir agora para 2 milhões aqui? Não. Porque esses 2 milhões são os recursos que estão dentro da conta. Então, nesse caso, eu só posso continuar deduzindo 2. Por quê? Porque esse dinheiro que vai cobrir o restante da despesa não vai vir do orçamento da Seguridade Social. Esse dinheiro que eu vou completar, esses 3 milhões, que é 1 milhão, ele vai vir de onde? Ele vai vir do orçamento fiscal. Então, aqui continua 2 milhões. Sabe o que acabou de acontecer? A sua despesa com o pessoal para fins da LRF agora mexeu aqui para 9 milhões e 400 mil. Então, olha o que eu acabei de te explicar. No primeiro caso e segundo caso, as despesas com inativos e pensionistas, elas eram menor ou igual do que o valor que eu tinha disponível para pagar. No terceiro caso, eu tenho que pagar um valor e que esse recurso aqui não é suficiente. Nessa situação, essa diferença continua sendo despesa com o pessoal. Porque, olha o que eu vou falar. Tanto no primeiro caso, quanto no segundo caso, quanto no terceiro caso, no primeiro momento, todos os valores vêm para cá. Só que no segundo momento, nas deduções, eu tiro o valor que eu tenho de recurso vinculado. Como no primeiro caso era 1 milhão e 500 mil, eu tinha 1 milhão e 500 mil, joguei aqui. Então ficou 1 milhão e 500 mil aqui, 1 milhão e 500 mil aqui, se anulou. No segundo caso, aumentou para 2, só que eu ainda tinha 2 milhões. Então 2 milhões aqui, 2 milhões aqui, se anulou. Não afetou o resultado final, que continuou sendo 8 milhões e 400 mil. No terceiro caso, como agora, aumentou para 3 milhões e aumentou para 3 milhões aqui, e eu não tenho recurso vinculado, porque o recurso ele vai ter que vir de outra fonte que não o orçamento da Previdência, certo? Dos servidores públicos, nesse caso a despesa com o pessoal realmente aumentou. Então é isso, pessoal. Então com isso a gente encerra aqui as 4 deduções da despesa com o pessoal. Vamos falar agora sobre a inclusão. Então vamos lá. Então vamos falar agora sobre inclusões da despesa com o pessoal. Então, vimos até agora que tudo isso que era dedução, isso estava inserido aqui dentro.
Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma adição inclusão, vamos chamar de inclusão, que vai ser o código 3. Esse código 3 a gente vai chamar, para fins de LRF, que a LRF chama assim, de outras despesas com o pessoal. Outras despesas com o pessoal. Essas outras despesas com o pessoal, elas são do grupo natureza da despesa 3, que é outras despesas correntes. E elas se originam de contratos, ou não vamos chamar de contratos, não, mas é efeito contrato, de terceirizados em substituição a servidores. Então, em outras palavras, quando a gente tem um contrato de terceirização dentro de um órgão público, quando você tem um contrato de terceirização dentro de um órgão público, e esse contrato de terceirização dentro de um órgão público, esses terceirizados, eles estão, na verdade, substituindo servidores. Então, nesse caso, apesar de ser grupo natureza da despesa 3, outras despesas correntes, nesse caso, a LRF não é a LOA. Para a LOA, continua sendo outras despesas correntes. Para a LRF, nesse caso, isso é chamado outras despesas correntes. Certo? Aí vamos supor que o valor disso aqui foi 100 nesse caso. 100 mil. O que é que vai acontecendo aqui no final? Você tinha aqui, nesse caso agora, né? 11 milhões e 500, menos 2.100. Aqui você já tinha 9.400. 9.400 mais 100, isso aqui vai me dar 9 milhões e 500 mil. Nesse exemplo aqui, essa é a despesa total com o pessoal. Tá pegando aqui todo mundo? Tudo certo? Então, pessoal, essa é a despesa com o pessoal. Tá bom? Então, essas são... Dá um close para pegar tudo. Pegar todo o quadro. Então, vamos lá. Tá a visão completa aqui. Pronto, tá ótimo. Sobe mais. Pronto. Fechou. Então, pessoal, aqui você está vendo que a gente tem as despesas com o pessoal na LRF, tudo que você empenhou nos últimos 12 meses, aqui é o que entra. Aí você tira as deduções, que são esses itens aqui, demissões, despesas cujo fato gerador tenha ocorrido no período anterior de apuração, convocação extraordinária do Congresso Nacional, despesas com inativos e pensionistas que possuem recursos vinculados. E no final você vai somar com isso aqui, ó. Soma. Tá bom? Então, menos isso, mais isso. E aí você chega no valor final das despesas com o pessoal. Beleza? Vamos fazer agora umas questões sobre isso para a gente reforçar o que a gente viu até aqui. Então vamos lá. Só para deixar claro, ó. Lembrando, ó, despesa bruta com o pessoal. O que é que a gente coloca? A gente coloca o pessoal ativo, inativo e pensionista. No nosso caso aqui, só para deixar claro, a despesa com o pessoal inativo e pensionista deu 3 milhões. A despesas com contrato de terceirização eu falei que foi 100 mil. E o total aqui deu 11 milhões e 600 mil. Porque aqui ele já colocou 100 mil aqui. Isso quer dizer que a minha despesa com o pessoal ativo era 7 milhões e 500 mil. Tá? Aí o que é que eu fiz depois? O fato gerador ocorrer nos últimos 12 meses seria esse aqui, ó. Aqui seria 100 mil. Demissão voluntária foi 0. E despesas com inativos e pensionistas com recursos vinculados deu 2 milhões.
Então aqui deu 2.100 mil, né? Então, total, 2 milhões e 100. 2 milhões e 100 mil. Aí, 11.600. 11 milhões e 600 mil. Menos 2 milhões e 600 mil. Isso aqui vai me dar 9 milhões e 500 mil. Foi exatamente essa conta que a gente fez aqui, beleza? Agora vamos fazer as questões. Para efeitos da LRF, a despesa total com o pessoal engloba o somatório dos gastos do ente da federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis militares e de membros de poder com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos de aposentadoria, reformas, pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras, vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. Pessoal, esse gabarito aqui está certo. Esse gabarito aqui é a cópia do artigo 18 da LRF. Beleza? Próximo. Suponha que determinado órgão público mantenha um contrato de terceirização de mão de obra para o serviço de operação de máquinas fotocopiadoras. Uma atividade que não consta nas atribuições de nenhum dos cargos de quadro de pessoal do órgão em questão. Nesse caso, as despesas do contrato de terceirização não devem ser contabilizadas como outra despesa com o pessoal. Certo. Se ele tivesse, se aqui fosse o contrário, não foi, né? Se fosse em substituição, vírgula, seria outras despesas com o pessoal. Beleza. C. Na verificação da despesa total com o pessoal, não serão computadas as despesas com indenização por demissões, as relativas à demissão voluntária. Até aqui está certo. Verdadeiro, verdadeiro. Só voltando. Volta aqui para o quadro. Qualquer despesa com demissão não é computada. Vamos continuar. E as decorrentes dos contratos de terceirização de mão de obra referentes à substituição de servidores. Aqui está errado. Porque a gente viu que, presta até volta para o quadro de novo, a gente viu que se estiver substituindo, aí nesse caso, certo? Nesse caso, se estiver substituindo, entra como despesa com o pessoal. Letra D. Então aqui está errado. Letra C está errada. D. Aqui está errado, tá? D. Considere que uma prefeitura tenha iniciado um programa de demissão voluntária para não ultrapassar os limites de gastos com o pessoal definidos na LRF. Dessa situação, os gastos com o programa deverão compor a base de cálculo da despesa total com o pessoal. Deverão compor a base de cálculo. O que diminui a eficácia da iniciativa para resolver um problema, uma vez que serão afetados os limites gastos impostos pela LRF. Uma vez que serão afetados os limites. Isso aqui está errado. Errado e a questão está errada. Por quê? O que ele está falando? Ele está falando que as demissões, elas ficam no cálculo final. Falso. Você começa com o valor bruto, mas durante o processo de cálculo da despesa total com o pessoal da LRF, as despesas com demissões, elas são eliminadas. E elas não afetam, assim, o limite final da despesa com o pessoal. Por isso que a questão está errada. Próximo. Considere a seguinte situação hipotética. Após sucessivos anos de baixo crescimento econômico, acompanhados de aumento constante nos salários e no número de funcionários concursados, certo poder público encontra-se em risco de ultrapassar os limites da LRF. Nessa situação hipotética, para evitar que o risco se concretize, o poder público pode, entre outras medidas, iniciar um programa de demissão voluntária, pois nesse gasto, os gastos com incentivos à demissão voluntária não deverão ser considerados para a verificação dos limites da LRF. Perfeito, isso aqui está certo. Ok? Então, pessoal, com isso aqui a gente encerra essa parte aqui da aula.
que são os conceitos da despesa com o pessoal, como se calcula a despesa com o pessoal. Agora a gente vai, daqui a pouco, retornar com os limites e medidas de recomposição dos limites, caso os limites sejam ultrapassados. Até daqui a pouco.